Quando a pessoa desce as águas, ou, aliás, deveria ser assim, e não é há muito tempo. Quando uma pessoa desce as águas, ela está apenas testemunhando que ela já mergulhou totalmente na história do Pai, que é o nome, que é o legado, que ela mergulhou na história do Filho, que é a crônica, que é a memória, que é o nome, que é a história dele, e já mergulhou na história e no nome e no histórico do Espírito Santo. Ele está tão mergulhado em Deus, que ele fica em relação a este mundo como se já tivesse morrido. Aí ele desce as águas para que o mundo veja o que já aconteceu dentro dele. A maioria das pessoas que se batizam hoje, meu Deus do céu, não mergulharam nem nas Escrituras, quanto mais mergulhar no nome, na história, na memória do Pai, do Filho e de Deus em Espírito Santo, porque não tem três deuses. Então a finalidade do batismo é mostrar para o mundo que você deu uma mergulhada tão grande na história de Deus, nas coisas de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, que você morreu para quê? Aí descer as águas é apenas um testemunho que você dá para os outros, é uma forma de diploma, sei lá, de placa, de inauguração, o que for. É isso que deveria ser batismo, mas é isso que é batismo. Mergulho. Infelizmente, os motivos que são passados para batizar são outros. Eu creio que você conhece eles. Quando se arrepende e volta, ele tem um advogado, ele tem um paráclito, ele tem um consolador, ele tem uma propiciação pelos pecados dele, que limpa novamente, porque o homem é limpo pela palavra, não pela água do batismo. O homem é lavado pela palavra, pela verdade da palavra, pelo Espírito. Então, quando ele reconcilia, a mesma palavra que lavou ele, que quando ele foi aceito na igreja que se batizou, é a mesma palavra que quando ele volta, lava ele de novo. Então, quando ele pede perdão, que se reconcilia, aí novamente ele é limpo. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque esses homens serão julgados com mais rigoroso juízo. Isso está escrito, que Jesus falou. É realmente uma responsabilidade muito grande. E Deus colocou um sinal em Caim, porque quando ele teve com Caim, depois que Caim matou Abel, o Caim disse para Deus que o pecado que ele cometeu era demais para ser perdoado. Caim achou que o que ele fez era demais para ser perdoado e que Deus não ia perdoar ele. Aí Deus, que é Deus perdoador, e ele colocou um sinal em Caim para que ninguém matasse Caim. Essa iniquidade de Caim foi visitada nos filhos dele, mas não iniquidade dos filhos, mas iniquidade dele. Se os filhos de Caim nasceram ruins por causa dele, quando Deus visitou ou reclamou, foi coisa de Caim, não dos filhos. No caso, se valeu para Caim, então valeu para os filhos também. Não podia ninguém tocar nos filhos de Caim, porque pertencia a ele, e Deus colocou um sinal para isso, para que ninguém tocasse. Para quê? Para que a geração dele também não morresse. Mas isso não quer dizer que a vida inteira nenhum filho de Caim pôde melhorar de vida para cortar isso. O primeiro que resolveu obedecer a Deus direitinho, ficou abençoado, ele e a geração dele, 14 gerações dos filhos dele. Se os filhos não fez isso, talvez os netos tenham tido comportamento melhor. E se os netos tiverem comportamento melhor, até a 14ª geração dos netos, diríamos, abençoadas conforme a graça de Deus. Porque em Sodoma e Gomorra, não tinha tantos profetas como hoje nós temos na Escritura, né? E os que se dizem que são profetas que estão por aí, não tinham pastores, não tinham
pergaminhos, não tinham Bíblias, não tinha celulares com Bíblia, não tinha a história do Messias. Apenas alguns sabiam que ia nascer um homem que ia esmagar a cabeça da serpente, sabe Deus quando. Depois, quando começou a acontecer o tempo histórico, ficaram esperando um homem que vinha restaurar o reino de Israel. Não era tudo o que eles tinham para quê, mas nós não, nós ouvimos o cumprimento de toda a Escritura, vimos os pergaminhos que estava escrito, as profecias, tudo cumprido certinho, ao pé da letra. Nós vimos nas mãos a história de Jesus Cristo, que não dá para esconder, o mundo inteiro sabe que ele existiu. Até a data de hoje diz que só é essa data porque Jesus Cristo veio, por causa do calendário. Então, para a gente não justifica qualquer hora que a gente queira, ainda mais agora com o computador, que a gente coloca uma palavra, ele mostra onde é que está na Bíblia, várias passagens. Rapidinho a gente chega na Escritura e acha uma resposta de Deus, uma explicação para alguma coisa, ou no mínimo um salmo. Então a nossa geração não justifica. Aquela geração que estava vivendo ali não justificava, afinal de contas, Emmanuel estava ali, que significa Deus conosco. Eles estavam na presença de Deus. O que eles faziam contra Jesus, faziam contra Deus, diretamente contra Deus. Tá? É bem diferente de Sodoma e Gomorra, que não tinha a menor ideia do que seria Jesus, nem Deus, nem Bíblia, nem céu, nem inferno. O pessoal também, antes do dilúvio, não tinha essa consciência que nós temos hoje de certo, errado, de Bíblia, de Deus, de céu, de santidade, de santificação. Eles não tinham nada. Por isso, o rigor é maior para os fariseus, porque tinha a Bíblia na mão naquela época, o pergaminho. Para nós que temos, cada um de nós tem no mínimo 2 Bíblias dentro de casa. Ai, meu Cristo, é por isso que é pior para a gente. Eu lembrei de um detalhe aqui, de uma coisa que eu falei, e eu estou querendo ver se melhora. Tomara que eu consiga. Eu falei que quem lava é a palavra, não é exatamente a água do batismo. Você imagina que é uma pessoa de 70 anos se batizando e largando os pecados no batistério, se for no batistério, batismo, e o outro atrás vai se lavar em que água? E quando 20 pessoas se batizarem, o último vai se batizar em que água? Então não é a água que lava, é a palavra, lavados pela palavra. O Senhor Jesus, quando lavou os pés aos apóstolos, estava mostrando que o reino do céu é diferente, que o maior de todos é o que serve a todos, é o mais humilde de todos. Se vestiu ou se trajou como o empregado mais inferior que tem, a ponto de apenas se cingir com a toalha. Pegou bacia e água, fez o papel do jornaleiro, que era o empregado que recebeu o menor dinheiro. Aquele aventureiro que ficava na esquina esperando que ele dê um troco para ele fazer. Então, o assalariado menor que tinha numa casa, numa fazenda. Ele pegou essa bacia e lavou os pés do discípulo e enxugou. Agora vem o que eu mais queria. Aí quando ele vai lavar os pés a Pedro, aí Pedro disse, não, o senhor não vai lavar meus pés não, mas de maneira nenhuma. Aí o Senhor disse para Pedro, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele disse, Senhor, não lava somente os pés não, lava também, acho que a mão e a cabeça. Aí o Senhor disse para Pedro, é a palavra que eu queria falar para você. Ele disse para Pedro, olha, aquele que está lavado não precisa lavar nada mais senão os pés. E disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então no batismo quem lava é a palavra. A água é um símbolo para que as pessoas vejam o que aconteceu na vida da gente. Assim, quando o homem desvia e que ele volta, ele é lavado pela palavra. Não precisa mais descer as águas, senão ele vai dizer que ou mentiu quando se batizou a primeira vez, ou está mentindo agora na segunda vez. Ele está anulando o batismo.
E por causa da santidade de Deus, está escrito que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Fica limpo pela palavra que o Senhor falou, tá bem? Então não precisa lavar senão os pés. Isso significa não fazer uso das coisas deixadas lá fora no mundo. Foi isso que Jesus falou.